27 de setembro de 1979. O Senado votou um novo Código de Menores. O autor original do projeto foi o senador Nelson Carneiro. A legislação passou a se importar a partir do Código de Melo Matos, em 1927, e o Código de Menores, em 1979, com o menor que vivia nas ruas ou era abandonado, com o menor em situação de irregular. Esse era o paradigma dos dois códigos. Eles não eram sujeitos de direito, eles todos se enquadravam nessa situação de menor irregular, em situação irregular ou menor infrator. O senador Gabriel Hermes presidiu a sessão. Os senhores senadores que o aprovam, ele disse, queiram conservar-se como se acham. O projeto foi aprovado. E aí eu chamo já a atenção para essa palavra menor muito forte, que era usada sempre para essas categorias. Então não eram todas as crianças e adolescentes, eram os menores. Então, assim, os meninos muito cedo já tiveram uma experiência de vida que a gente, às vezes, velho, já não passou por isso. Então, isso faltou. O lado experiente de vida que ele teve de uma pessoa adulta, ele não teve do afeto de uma criança. Então, a gente, às vezes, pega menino de 10, 12 anos brincando de carrinho, 16 anos brincando de carrinho. O presidente Figueiredo mantém o primeiro contato direto e informal com o povo. Discursa de improviso, tendo revelado que a partir de sua investidura passava a ter, em vez de apenas 2 filhos e 2 netos, 25 milhões de filhos. O Código de Menores foi sancionado pelo general João Figueiredo em 10 de outubro de 1979, a tempo do Dia das Crianças. Artigo 1º. Este código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores, até 18 anos de idade, que se encontrem em situação irregular. O menor é um estigma. O menor é uma categoria que, na verdade, se identifica com uma classe social. O menor é uma ameaça. O termo, até hoje, não se superou, esse estigma que ele carrega. Até hoje, quando você fala num adolescente infrator, é muito comum as pessoas se referirem a ele como um menor. Mas se você se refere a uma criança da família ou uma criança qualquer que você vê na rua, você não chama, intuitivamente, você já não chama aquela criança de menor. Ou você chama de criança, ou você chama de adolescente, ou você chama pelo nome. Então, o estigma do menor foi criado justamente para abranger uma parcela da sociedade que era objeto de preocupação do Estado. E uma coisa que me surpreendeu muito foi quando eu peguei a certidão de nascimento de uma aluna que não tinha o nome do pai, não tinha o nome da mãe, não tinha os avós paternos, os avós maternos, porque é muito comum, eu trabalhei muito tempo na Bolsa Escola, e é muito comum você pegar a certidão de nascimento e ter o nome da mãe, não ter o nome do pai. Isso é muito comum. Mas o nome da mãe, aquilo me chocou, era só um xizinho. Aí eu fiquei tão surpresa, e aí ela estudava aqui nessa escola, ela teve 3 filhos, criando esses 3 filhos na rua também. Aí ela contou a história dela, eu fiquei assim, eu quero saber como é que foi. Ela falou, não, professora, eu fui jogada numa lata de lixo e fui levada para um abrigo. Lá eu fiquei um tempo, uma pessoa me adotou. Ela disse que não se deu bem com essa família, ela retornou para o abrigo e depois ela ficou na rua. E ela se juntou com o companheiro dela, também tinha um histórico de rua, que a família dele toda era de rua, inclusive mais 3 irmãos dele estudavam aqui. E aí a gente via que a história estava se repetindo. Ela na rua, com as filhas, provavelmente as filhas também ficariam na rua, porque eram criadas na rua, e a gente falou, não, a gente tem que dar um basta nessa história, né? A gente tem que procurar um lugar para essas crianças ficarem, para depois, quando você tiver condições, e você criar condições de pegar suas filhas. E aí as crianças foram para o abrigo, ela aceitou, ela falou, realmente, elas precisam, porque a gente não pode ficar na rua. E eram 3 crianças. Então, assim, as histórias, elas se repetem, né? Senado Federal, 21 de novembro de 2007. O Conselho Tutelar, no dia 19, segunda-feira, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima e foi à delegacia de Abaetetuba, no Nordeste do Pará.
Na cadeia, eles afirmam que encontraram uma adolescente de 15 anos, o Conselho Tutelar, senador Gerson Camargo, presa por furto. Na mesma cela havia mais de 20 homens. Os presos confirmam que a menor passou mais de 30 dias em companhia deles. Diz o presidiário, no jornal de hoje, no dia 21, vou ler as palavras do presidiário. Isso, entre aspas, isso é errado. A gente falamos, como ele disse, que era errado. E falemos que ela era de menor. Não quiseram escutar. Aí, levaram ela pra lá e ainda bateram nela, disse um preso sem a menor cerimônia. Como é, senador Tenório, que um delegado de polícia não cabe na cabeça de ninguém, pode colocar uma menina de 13 anos de idade dentro de uma cadeia com 20 bandidos. O cara tá de bicicleta e me parou. Ei, senhora! Eu falei assim, pode falar. Eu fiquei sabendo que isso daí é escola de bandido. Eu falei, não é não. Não é não, porque eu já estudei aí, certo? É aqui uma ótima escola. Se você quiser tirar as dúvidas, vem aqui me fazer uma visita pra nós. Aí você vai ver que não é nada do que os outros falam. Aí ele falou assim, sério? Porque falaram pra mim que é escola de bandido, de escola de marginal. Eu falei, não, aqui não. Aqui não, porque eu terminei minha 8ª série aqui. E aqui é uma ótima escola. Aí eu falei pra ele assim, faz uma visita. Ele falou assim, qualquer dia eu vou fazer uma visita aí. Eu quero ver a realidade aí. E eu, pra ser franca, foi a melhor escola que eu já estudei, foi essa daqui. Um adolescente que está nessa situação de vulnerabilidade, seja ela qual for, ele chega à escola, ele xinga, ele agride, porque ele quer ser punido, porque é isso que ele espera. Aí ele vai, ele tem uma desculpa para retornar à rua e chega lá a se vitimizar, ninguém me quis, a escola não me quis, fulano não me quis. E isso marcou tanto, quando ele falou isso, que eu realmente comecei a repensar os meus valores enquanto educadora. Entidades querem direitos do menor garantidos na Constituição. O Movimento Criança Constituinte quer garantir no novo texto o artigo que dá aos menores infratores o direito de defesa. Este dispositivo tem sido combatido por alguns juristas, que defendem a manutenção do atual Código de Menores. Pela lei, só as famílias é que podem constituir advogado para defender um menor. Se valer o que já foi votado, os menores carentes também poderão pedir o seu defensor. A ONU votou na sua Assembleia Geral que a Justiça de Menores deveria ter nos seus procedimentos o procedimento contraditório, a ampla defesa para todo menor ao qual se atribuísse a prática de qualquer conduta desviante. Nós consideramos que seria um lamentável retrocesso mexermos nesse texto que garante a defesa da criança e do adolescente por algum motivo em infração às leis. Por quê? Porque são pessoas ainda em formação e que poderão ser recuperadas para a sociedade. Jogadas no sistema penitenciário ou carcerário, elas certamente nunca mais se recuperarão. Os integrantes do Movimento Criança Constituinte são favoráveis ao voto aos 16 anos, mas sem a redução da idade para a responsabilidade criminal. Constituição Federal, artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida. Eu acho que daria muito mais certo da gente, quando fazia, de pegar os alunos na rua, eles virem para cá, eles tinham banho, alimento. então é paternalismo. Não é. É porque aqui social, e aqui eles têm essa identificação. Cidadania de barriga vazia. Você está com fome, não tem quem consiga com fome assistir uma aula. Não existe. Cidadania de barriga vazia. Deise de Carvalho é mãe de Andreu. Andreu não chegou a seu 18º aniversário. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, Andreu foi agredido com chutes, socos, golpes de pedaços de madeira,
um saco repleto de cocos e uma lata de lixo em seu corpo, principalmente na cabeça, por 6 agentes socioeducativos. Eu vou chegar no caso do meu filho para que o senador venha entender, porque o meu filho já morreu, ele não vai voltar. Nada vai me reparar essa dor que eu sinto, a saudade do meu filho, nada vai me trazer. Mas hoje eu estou aqui nessa mesa, não pelo Andreu, mas por outros jovens que estão dentro do sistema e que estão morrendo silenciosamente. É a hora, vocês como porta-voz da polícia, dizer para esses familiares, se ajuntar nós, familiares também de comunidade, porque a dor dela é a mesma nossa. Porque nós geramos filhos, não geramos marginais e não geramos bandidos, porque nenhuma mãe gera um filho para poder empunhar uma arma, nenhuma mãe gera um filho para ter, como eu tive, o meu assassinado, para ser marginalizado diante da mídia, menor infrator. Mas ninguém procura saber a história desses meninos. Mas que venha se voltar esses olhos para esses casos dentro do sistema socioeducativo, conforme foi entregue o relatório a Vossa Excelência, e que nós, mães, não viemos fazer que nenhum Estado faz, sabe? Se matarem. Porque é isso que o Estado está fazendo com os policiais, botando eles dentro da favela, matando também. Em 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente é promulgado. Uma legislação para crianças e adolescentes, não apenas para os menores. Artigo 1º da Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O Estatuto do Menor e do Adolescente tem uma filosofia, ele é norteado por uma filosofia humanista. Houve ali na época um debate interno, uma luta muito grande entre 2 correntes. Uma corrente repressora, que defende a ideia da repressão mais forte, mais violenta, e uma outra corrente que acabou sendo a vencedora. A de que, em primeiro lugar, era importante acautelar em profundidade o que é direito do menor, e uma vez acautelado o que é direito do menor, dar-lhe as condições para que, ainda quando ele entre em delinquência, ele gradativamente ser capaz de superar. Ou seja, a sociedade viria, a posteriori, tratar de uma criança da qual não tratou devidamente. Eu acho interessante, quando algumas pessoas começam a falar nas mudanças do Estatuto, é pensar que o Estatuto não foi nem implementado, propriamente. O Estatuto nasceu para superar essa visão de separação no trato de algumas crianças de outras. Então, existem crianças e crianças. Essas são os menores. E o Estatuto veio para dizer, não, todas são crianças e adolescentes e todas são sujeitos de direito. Então, acabar com essa separação. Olhem, brasileiros, aonde estamos. Olhem, brasileiros, aonde chegamos. Todos evoluíram. Aqui nós, o menor, mata a todo instante e a toda hora, porque sabe que não vai ser penalizado. Pasme, senhoras e senhores, brasileiros e brasileiras, crimes bárbaros, os crimes mais bárbaros neste país são cometidos por menores. Temos que colocar na pauta agora, já, emendar a Constituição brasileira. Temos que diminuir essa maioridade penal. Temos que acabar com o crime da juventude dos meninos, que se dizem meninos. Apesar do olhar negativo de alguns, que pedem-se que seja revisto o ECA, ou outros pedem que ele simplesmente desapareça. Eu acho que foi um ganho muito grande para a juventude, para a criança e adolescente, até para que você consiga fazer com que ele entenda que ele não é só um cidadão de direitos, que o ECA também fala que ele tem os seus deveres, porque todo mundo só pensa no ECA como, só dá direito para criança isso e para criança aquilo. Não, eles esquecem um pouco dos deveres. Então, se você começa a aplicá-lo dentro de uma sociedade, dentro de uma escola como essa, trabalhando também os deveres que a criança e o adolescente, até mesmo o adulto, que ele tem perante a lei, perante a legislação, foi-se um ganho muito grande, entendeu? E você tem que ficar ouvindo quase todos os dias.
que pedem a revisão do ECA. E quando eles pedem a revisão, eles pedem o quê? Que o menino de 10 anos venha assumir um ato perante a justiça, como se ele fosse maior de idade, como se ele tivesse uma consciência plena. Consciência eles podem até ter, entendeu? Mas eles não fazem muito sentido as coisas que eles estão fazendo. Se aplicasse o Estatuto do Menor até os 18 anos, e exclusivamente nos casos de crime doloso contra a vida, aquele menor que sai para matar, quer dizer, que teve a intenção de matar, nesses casos o menor seria reavaliado aos 18 anos. Quem faria a avaliação? Pelo modelo, pela minha proposta, o menor que fez esse tipo de delinquência, ele, obrigatoriamente, o processo dele volta ao Ministério Público. O Ministério Público analisa as condições daquele menor na defesa da sociedade e, se julgar que aquele menor não está em condições de voltar ao amanho da sociedade, ele faz a denúncia ao juiz, o juiz pronuncia e esse menor vai à júri. Em 11 de agosto de 2016, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado realizou uma audiência pública. O debate foi sobre projetos que desejavam modificar a regra constitucional da maioridade penal. Projetos para diminuí-la ou para criar exceções. Nós não podemos ficar à mercê de jovens violentos que estão matando, estuprando, barbarizando a sociedade e que a sociedade reclama todos os dias. Então, vocês podem ter certeza, não só eu, mas com toda a comissão da segurança pública, que depois nós decidimos que a redução da maioridade penal seria apenas para bandidos irrecuperáveis, como foi decidido no dia da votação em plenário. Nós estávamos protegendo aquele menor que não é violento e que é recuperável. Porque eu acredito que o menor violento, o menor irrecuperável, ele tem insanidade. E nós não podemos conviver com esse menor violento no nosso meio. Ele não fica impune. Ele, apesar da perspectiva do ECA ser uma ressocialização e uma internação, muito mais do que uma prisão, existem relatos de desenvolvimento de transtornos psiquiátricos graves pelo medo que esses adolescentes enfrentam lá, medo diário de violência praticada por colegas, pelas instituições. Então, é um inferno. Então, dentro de uma perspectiva ressocializadora, o Estado falha. Dentro de uma perspectiva punitiva, que não era o propósito, é um sucesso. A cada 6 meses, a Comissão da Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público atualiza um documento sobre a situação das casas de internação de adolescentes em todo o país. A superlotação e a falta de estrutura são problemas recorrentes. Muros altos e arames farpados. A unidade de internação de Santa Maria, cidade a 26 quilômetros de Brasília, abriga 134 adolescentes, 16 meninas e 118 meninos. Hoje sinto falta a minha liberdade, da minha mãe, da minha irmã. Tá lá fora, lá, eu aqui dentro preso aqui já há um tempão. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aqueles que ficam em privação de liberdade devem fazer atividades educativas, como a frequência à escola e a cursos profissionalizantes. Tem que saber educar os menores, porque eles tratam nós igual bicho dentro da cela e nós ficamos 24 horas presos. E quando arruma um curso desse aqui, eu fico uma semana no curso, aí acaba o curso. O que eu quero dizer, e me parece que é um raciocínio tão elementar para se fazer, diante da prática de um ato infracional por um adolescente, nós temos 2 opções. Ou nós submetemos esse adolescente ao sistema socioeducativo, a ele aplicamos uma medida socioeducativa, e com ela procuramos resgatar esse adolescente para a vida familiar, social, comunitária, desenvolvendo a sua potencial socialidade. Porque quando se fala em pessoa em peculiar fase de desenvolvimento, esquece de dizer isso. É uma pessoa em formação, que não completou ainda os seus atos de desenvolvimento, inclusive em relação à sociabilidade.
e, através das medidas socioeducativas, tentar construir um projeto de vida que seja diverso da criminalidade. Então, essa é a nossa opção. Ou a outra é de entregar definitivamente esse adolescente para a criminalidade. Mas é tão óbvio. Como é que a gente pode imaginar que seria positivo pegar alguém que se encontra em fase de desenvolvimento, com 16 anos, e dizer, olha, você vai completar agora a tua formação no sistema penitenciário brasileiro. Você vai completar a tua formação experimentando a promiscuidade de um sistema onde a regra é a violência física, é a violência psíquica, é a violência sexual. O histórico mostra que esse aluno ele já passou por um sistema formal de educação. Todos os estudantes que recebemos já passou por uma escola. E por que ele não ficou lá? Bem, aí, concordando com o que os colegas estão falando, é exatamente isso. A acolhida vem você olhar o estudante como ser humano, com todas as suas vulnerabilidades, com todas as suas pendências, sejam emocionais, sejam de conteúdos, porque acontece isso, né? O aluno chega aqui, ele acha que ele vai encontrar mais uma escola que vai rejeitá-lo, porque é o sistema que rejeita um estudante que não faz parte de um modelo de estudante. A gente sabe que isso acontece, infelizmente, na educação. Talvez se a gente puder pensar como eu gostaria que a minha filha fosse atendida no sistema socioeducativo. Como eu gostaria que o meu filho fosse atendido no sistema socioeducativo. Como eu gostaria que ele fosse atendido pela saúde, pela educação. Talvez a gente possa pensar num mundo diferente. Mas o Estatuto não foi implementado na sua totalidade. A gente sabe que os direitos não são assegurados às crianças, como deveriam ser, e continua existindo uma diferença entre a criança e adolescente da classe mais baixa, não raro negra, ou de outras raças que não branca, e a criança e adolescente branca. Então, apesar de não existir mais a categorização de menores, isso na prática ainda ocorre como um estigma separatório mesmo, um divisor, né? A infância ela é cindida mesmo. Existe a infância cujos direitos são plenamente assegurados, que são a infância das classes mais altas, e a infância cujos direitos não, que ainda se situa na prática, de certa forma, no código dos códigos anteriores. Então, é uma mudança que, na verdade, ela não supera nem a não implantação, ela não considera que o código não foi implementado. Fiquei muito feliz, né, que a minha diretora falou, Kelly, que tal você ir lá chamar sua mãe, Kelly, chamar seus filhos para ver sua formatura, que vai ser tão bonita aqui na sua escola. Vai ser, você não disse que sua mãe queria ver sua formatura? Eu fui, diretora. Então, Kelly, convida sua mãe, suas professoras. Então, eu estou muito feliz, né, que a minha mãe veio ver minha formatura. Minha mãe disse que queria ver, então ela realizou o sonho dela, que foi ver minha formatura. E também eu estou muito feliz de estar dando orgulho para minha mãe agora. Estou muito feliz de estar dando um exemplo muito maravilhoso para meus filhos, que era esse exemplo que eu queria ensinar para meus filhos, né? Por incrível que pareça, esses professores acreditam naquelas pessoas que, às vezes, né, muitas das vezes, não acreditam nelas mesmas, né? E foi assim que aconteceu comigo, né? Agora, hoje é dia 15 de dezembro de 2016, né? Antes, se perguntasse qual era o dia para mim, eu não saberia responder, né? Hoje eu sei responder, né? Eu tô aqui, né, vestido esse uniforme preto, junto com meus amigos. Então, perguntaram para mim qual é a sua meta. Eu falei, bom, para pouco prazo, é passar de ano, né? Porque eu preciso passar de ano, eu preciso ir pro Enem, eu preciso me tornar um doutor da lei, né? Depois que eu me tornar um doutor da lei, aí eu vou em busca do meu sonho. O meu sonho é muito grande, né? Ser presidente do país. Estamos falando de sonhos, né?